Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara, canal 16. Nossos assuntos sempre lidam e tratam com a questão da educação, tanto em nível nacional, estadual e municipal. E hoje, próximo do Dia do Professor, 15 de outubro, o assunto não poderia ser outro e vamos tratar sim da educação em si e em especial da vida do professor. Como está a carreira do professor, como está a situação do professor hoje no Brasil. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós temos dois convidados que já são clientes antigos aqui do nosso programa. O diretor do CMP, professor Tiago Machado. Então, professor Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Regina. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Vamos, então, estar debatendo acerca das questões que permeiam a educação nacional, municipal e estadual. E a professora Regina Costa dos Santos, também dirigente do CMP Sindicato. Então, professora Regina, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Tiago. Boa noite à comunidade, que acompanha o Educação em Debate. É um prazer a gente poder estar contribuindo com essa importante pauta. Muito bem, eu já vou começar contigo, Regina. Faz uma análise hoje de como está a situação da educação e, em especial, a situação do professor. Me fala um pouquinho em termos nacionais e também faz uma análise aqui de como é que está o contexto municipal e regional da vida do professor hoje. Então, Eduardo, muito difícil, Eu acho que a própria comunidade vem acompanhando muito assim o tamanho tem sido os ataques, seja governamental ou até mesmo social, frente a essa profissão do professor, A gente vem acompanhando aí as discussões no que diz respeito ao Congresso, ao Senado, a questão da reforma trabalhista, a reforma da CLT, assim, que questiona muito, da profissão do professor e retira aí vários direitos, que dizem respeito à nossa vida funcional. A gente vive meio que uma crise, no próprio MEC hoje, o MEC ele anda, não sabe para que lado vai, não se tem uma proposta clara para a educação e automaticamente a profissão do professor ela também começa a ser colocada em risco, considerando que se não existe uma proposta clara para a educação do nosso país, a profissão docente ela acaba sendo questionada por não só socialmente, mas também pelas administrações. A nível de estado, a gente vive um caos, o estado assim, do Rio Grande do Sul hoje é um estado que menos paga, o menor valor se falando em remuneração a nível nacional para os professores. Todos os estados, em todos os estados, Então, assim, é o que menos paga ao professor. A gente tem aí uma questão específica do estado, que é a questão do parcelamento de salários, professores se endividando, nos bancos para conseguir questões básicas que dizem respeito à alimentação, moradia. A gente vê professores do estado aí voltando a morar com os pais porque não conseguem pagar o aluguel. Então, assim, uma situação muito crítica, assim, da profissão docente. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o estado. Vamos pegar esse gancho aí. O governador Eduardo Leite, ele está propondo uma reforma profunda. Sim. E um dos itens é a reforma do quadro de carreira. Eu quero que tu me diga como tu vê, não sei se tu está a par da proposta dele, mas eu quero que tu me diga assim, essa reforma do quadro de carreira do Estado, de repente aqui no município, logo ali adiante, pode acontecer também conosco? Infelizmente, assim, quando se fala em retirar direitos da classe trabalhadora, no nosso país a gente tem visto que vem em efeito cascata, Eduardo? Certo. Começa a nível nacional, nível estadual e sempre vai acabar esbarrando aqui no nosso município. O que o governo do estado está fazendo, que é interessante que quando tem o discurso, para se eleger é totalmente outro, A gente ouvia a fala do governador antes de assumir o estado, era uma, Não falava em retirar direitos, não falava, Bem pelo contrário, falava em valorização profissional. No entanto, agora ele vem com um pacote de maldades aí que retira de quem já não tem. A gente acabei de dizer antes, o professor ele já está com o seu salário defasado, ele já está com o seu salário parcelado, o que significa tirar algumas vantagens da carreira, que você vai conquistando, que seria lá no final a tua possibilidade que teria de ganhar um pouco mais, O governo do estado, ele quer retirar tudo que ele pode mais um pouco, Que particularmente me causa estranheza, pelo menos a mim,
Claro que nós estamos falando de uma esfera um pouco diferente a nossa, né? Estamos comentando do Estado, então nós nos informamos sobretudo com o que vem à mídia, né? O que é reportado e que os colegas, os CPERs, enfim, também trocam experiências conosco. Mas se eu bem me recordo, nos últimos anos do governo Sartori, ele já havia feito uma reforma do plano de carreira, né? Uma reforma que, se eu bem me recordo, retirou licença-prêmio, os triênios reenquadraram, né? Ou seja, com a desculpa justamente de tornar viável a estrutura estatal para estarem chamando, fazendo concurso público e estarem chamando os novos professores. Não foi feito nenhum nem outro, né? Porque na verdade não houve concurso público. O Estado, a gente sabe que hoje mais de 50% do quadro é formado por contratos emergenciais, que não tem estabilidade, enfim, né? Que o critério é muito vago. Como que essas pessoas chegaram até ali? O próprio Ministério Público aponta que isso não é o correto, não é nada republicano. São aqueles que entram em março e saem em dezembro, né? Isso, inclusive, foi o Sartori, ele mudou isso no final, né? E o Leite instituiu esse exercício, né? Esses professores, eles não recebem nas férias, por exemplo, né? O 13º é proporcional. E passado um ano da antiga reforma do plano de carreira, eles já vêm com uma nova proposta de reforma do plano de carreira do Estado, né? Sim. O que nós observamos com relação a isso? O resultado de estudo que a Regina estava elencando é cada vez mais o adoecimento dos professores, né? Cabe ressaltar que aqui no município de Passo Fundo, por exemplo, no congresso que nós fizemos no ano passado, né? A questão do adoecimento da categoria em parceria com o Ministério Público, o adoecimento dos servidores da educação, dos professores no município é 50% maior que o adoecimento do quadro geral. A gente sabe que essas patologias, esses adoecimentos, eles ocorrem por conta da atividade do exercício da função, lesões na coluna, nos braços, nos ombros, mas sobretudo também pela saúde mental, pela questões psicológicas. Exato, né? Por conta do ataque que tu percebe na mídia, na sociedade e também, né, nos governos. Tiago, me diz uma coisa, respondendo a pergunta que eu fiz à Regina, tu acha que aqui no município, o município está numa condição hoje de pleitear uma mudança no quadro de carreira dos professores? Como é que é a situação do município hoje e como é que tu vê essa questão? Bom, as mudanças, elas sempre podem ocorrer, por mais que nós, quando nos deparamos sobre os números econômicos do município, a gente percebe que a gente goza de uma saúde invejável, né, para vários outros entes federados, os mais de 5.500 municípios da federação, os estados ou o próprio Brasil, né? O comprometimento da folha do município com o pessoal é pouco maior de 50%. 50, alguma coisa, né? 50%. Poucos conseguem atingir isso, né? Mas em grande parte isso acontece por conta dos arroxos dos últimos anos, sobretudo aos professores. Cabe lembrar que nos últimos 3 anos, os professores iniciais estão sendo pagos, os que entram na carreira estão sendo pagos com completivo, né? Então, não haveria necessidade, mas a gente não tem como fechar os olhos porque está acontecendo em várias outras localidades. A gente sempre comenta, né, que no nosso país, e o Supremo já deixou isso muito claro, né, não existe direito adquirido. O que existe é regime jurídico posto em prática. O determinado regime jurídico é esse, mas nada impede deles mudarem ali na frente. Como de fato tem acontecido, inclusive conosco aqui, né? Nós já percebemos, né? Várias aposentadas. No caso das aposentadas, né? O que chama bastante atenção nessa nossa profissão, assim, é que o professor, entre todos os profissionais, eu acho que com exceção do médico, que dependendo do dia ele tem uma carga horária mais extensa, mas o professor, sem dúvida nenhuma, é o profissional com maior carga horária. Hoje, se tu pegar, em média, o professor, porque é uma questão de sobreviver, né? Ele trabalha o quê? Em média, 12 horas por dia. Qualquer outro trabalhador trabalha em torno de 6 a 8 horas, não mais que isso, até porque existe uma... E tu está colocando só o tempo no local de serviço, né, Regina? Não está trazendo o tempo que é necessário para a preparação. Isso sem falar toda a questão de preparação, né? A questão da formação, que também faz parte da profissão. No entanto, é um dos profissionais que menos falar em graduação, graduados, com curso superior, é o que menos tem a remuneração, o reconhecimento financeiro. Só pegar o exemplo de Passo Fundo, se a gente for pegar um salário de um professor municipal e de um servidor com curso superior, a gente vai ver que a diferença é de 200, 300 reais o professor recebe a menos. Né? Com o mesmo tipo de graduação, né? Com o mesmo né? tipo de graduação. E ainda, né, acrescido de pós-graduação, nós temos professores com mestrado na rede municipal, inclusive. Doutorado. Então, assim, a gente vê que a carga horária, né, que é incompatível, né, considerando
as demais categorias, e o salário, esse reconhecimento ele não existe. E ainda nós temos uma política governamental no nosso país hoje de retiradas de direitos, né? Que além de você ganhar muito pouco, você vem perdendo muito, né, no que diz respeito à tua vida funcional, que seria a possibilidade de você chegar lá na tua aposentadoria, que nossa avaliação é que nós dificilmente iremos chegar, né? Porque a proposta do governo federal, eu vou trabalhar até os 75 anos de idade. Então, dificilmente vou conseguir chegar com saúde, né? Para aproveitar o pouco da aposentadoria. E se chegar pouco, vai aproveitar da tua, não, tu tua não aposentadoria, consegue, né? Com certeza. Mas é só Pois não, ilustrativo o momento que nós vivemos, né? Eu me recordo quando as discussões da construção do Plano Municipal de Educação, né, que está presente lá no Plano Federal de Educação e no municipal também, a questão, agora me foge o termo, servidores públicos que têm o mesmo nível de escolaridade. Isonomia. Exatamente, as questões de isonomia. A gente estava tentando avançar nesse sentido, né? Hoje, por exemplo, a gente está brigando para tentar sobreviver, para garantir um pouco de direito que a gente tem, né? Aqui em Passo Fundo, se eu não me engano, o professor ele recebe, na média, 30% a menos de um mesmo cargo com nível superior, com a mesma habilidade, a mesma exigência para a entrada, né, no exercício da função. E a gente não está falando de 20 anos, né, Eduardo? A gente está falando de 5 anos. 5 anos atrás, a gente discutia avanços para a carreira. Em menos de 5 anos, tamanho é o retrocesso e o caos, né, da educação no nosso país, a gente volta a discutir manutenção de direitos. Emprego. De emprego, né? Porque no caso do Estado é isso, né? Existem professores sendo demitidos, né? Sendo contratados, outras pessoas ganhando muito menos, né? E não tendo aí nenhum tipo de reconhecimento, inclusive, da carreira, né? Mas assim, ó, vamos puxar um pouquinho para o nosso cenário aqui municipal. Sempre que a gente faz comparações, existem parâmetros, né? Um dos parâmetros muito próximos a nós é o professor estadual. Como tu já disse, uma situação terrível pela qual os colegas passam. Como é que está hoje o professor municipal? Ele é um profissional valorizado? Ele é um profissional que está contente? Ele chega ao 15 de outubro de 2019 satisfeito com a sua profissão? Ou ainda existe uma defasagem muito grande nessa relação de trabalho aqui no município de Passo Fundo? Gostaria que os dois fizessem um comentário sobre isso. Os desafios, eles não são diferentes do professor estadual, né? Essa questão da valorização da profissão é uma luta a nível nacional dos profissionais da educação. O professor do município teve um período que a gente avaliava que, sim, nós tínhamos um salário que a diferença ela era gritante, né, em relação ao Estado. A gente chegou a ganhar aí mais de 30%, né, a mais do que a gente ganha hoje. No entanto, nos últimos 8 anos, esse salário ele foi tendo um achatamento salarial significativo, chegando agora ao estágio que na fala do Thiago ele trouxe presente, que é os professores estarem abaixo do piso nacional na rede municipal. Então hoje os professores ganham menos do que o salário mínimo da educação, né? Tá, tu tá querendo dizer que há anos atrás o que se pagava aqui estava bem acima do piso nacional. Sim. E essa diferença foi reduzindo ano a ano, é isso, Thiago? Isso. E tudo é uma questão de perspectiva também, né, Eduardo? Quando a gente compara, por exemplo, os professores do município com os do estado, nós temos sim algumas questões interessantes no município. Inegavelmente um plano de carreira que é cumprido, né? Nós temos a garantia das promoções, das progressões, dos triênios, que ao longo da vida, isso também foi pensado na valorização do profissional. Em que pese nós temos um problema com as promoções, né? Exato, o professor ele entra e na teoria é que nós temos o dissídio para repor a inflação, né? Na teoria, né? Porque o plano municipal, a lei do piso, ela vem inclusive para dar um aporte financeiro, só que isso nunca foi respeitado nos últimos anos em Passo Fundo. Mas com o plano de carreira, na teoria, o professor teria uma valorização, um ganho financeiro maior. Analisando a perspectiva, que nem o Eduardo ressaltou, nós temos mais de 100 professoras da educação infantil que não conseguiram a sua promoção do nível 1 para o 2 e mais algumas dezenas, centenas do 2 para o 3. Só que quando a gente faz a analogia, tá, a gente comparou Passo Fundo com o Rio Grande do Sul. A gente pega, por exemplo, e compara Passo Fundo com uma cidade vizinha que a gente teve contato recentemente, os professores de Erechim. O nosso plano de carreira, por exemplo, ele tem 3 níveis. Nível 1, ensino médio, 2, superior, 3, pós-graduação. Não interessa se é uma pós-graduação lato sensus de 1 ano e meio, 2 que tu faça, um pós-doutorado, um doutorado de 4 anos, tu vai estar no nível 3.
Erechim tem 6 níveis. Né? Então, 6 níveis? Exato, porque tu tem a graduação, depois tu tem a pós-graduação lato sensus, aí tu tem a stricto sensus, o mestrado e o doutorado. Passo Fundo nunca. E o Eduardo, na fala dele, quando estava debatendo com a Regina, comentou: nós temos em Passo Fundo mais de uma centena de mestres. Nós temos em Passo Fundo cerca de 12 13 doutores na rede. Doutores. E tem mais terminando o seu mestrado e terminando o seu doutorado. Mas esses profissionais, eles não têm a garantia de que vão ser remunerados por tal, né? Tá bom. A gente vai fazer um breve intervalinho e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns projetos que estão pipocando aí em nível nacional e talvez respinguem aqui para a nossa realidade municipal. Então a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos falando sobre a questão do professor em função do dia 15 de outubro, que é a data consagrada ao dia do professor. Estamos conversando com 2 diretores do CMP que estão fazendo uma análise tanto da conjuntura nacional, estadual e municipal. Estávamos conversando no primeiro bloco de algumas questões que vêm ocorrendo, inclusive da questão de projetos de educação hoje para o Brasil. Existe uma proposta hoje, Tiago, de que uma das propostas, ou talvez a única proposta, de que as escolas sejam militarizadas. É um projeto que já vem sendo implementado, inclusive algumas escolas municipais aqui do estado já adotaram esse sistema. Gostaria que tu me falasse um pouquinho sobre o que é mais ou menos esse projeto de militarização. Gostaria que tu me falasse também se ele tem alguma coisa a ver com o trabalho feito pela Escola Tiradentes, se é nos mesmos moldes ou não, enfim. Qual é a tua opinião e a tua também, Regina, sobre essa questão da militarização hoje nas escolas? Bom, na verdade eu acho que vai mais na linha da ausência de propostas e a necessidade de responder a algo, né? Apresentar algo. O resultado, inclusive, ele vai ser ínfimo, né? A expectativa no início era que pelo menos todos os estados da federação tivessem uma escola militarizada, né? Agora eles vieram numa proposta mais light, né? Eu me recordo da dualidade, né, da Grécia Antiga. Existiam 2 propostas bem distintas na Grécia Antiga, né? Que era Atenas, a cidade da filosofia da democracia, e Esparta, a cidade da guerra, a cidade dos militares, né? Eu sempre fui mais ateniense, né? E Atenas foi sempre a cidade que mais se destacou. O Brasil, a gente está tão anacrônico, né, que o discurso que está em voga hoje é só o viés militar. É o militar na política, é o militar na saúde, é o militar na infraestrutura, é o militar na educação, quando na verdade os resultados vão ser praticamente nulos, né, Eduardo? Um país do tamanho do Brasil, na proposta que eles querem fazer, é uma gota no oceano. E respondendo a tua pergunta, né, se é o modelo do Tiradentes, não, né, não é aquela estrutura que eles propõem de uma escola com todos as suas preocupações pedagógicas, enfim, voltada para a competitividade, para a disciplina, enfim. Basicamente o que eles querem é alguns cargos burocráticos colocarem alguns militares, uns inclusive da reserva, enfim, para, sobretudo, valorizar a questão, nas palavras deles, né, dos valores éticos, morais, cívicos da nação brasileira. Quando, na verdade, a maior parte dos nossos estudantes estão carentes de estrutura familiar, de renda mínima para sobreviver, né? Então, me parece que os resultados eles vão ser muito insignificantes. Até mesmo outras questões que nós temos que relativizar e trazer para o debate, né? Por que, por exemplo, uma escola Tiradentes consegue os índices que ela apresenta nas avaliações se comparado a outras escolas? Porque Por quê? Duas situações me saltam aos olhos, né? A primeira delas é um orçamento muito maior.
As escolas militarizadas têm quase o dobro de orçamento de uma escola pública. Então, se tu me botar mais dinheiro, me parece que na teoria, nem se não é, mas na teoria, tu vai ter uma chance maior de conseguir melhores resultados. E a segunda questão, que daí sim eu acho que é mais pontual e responde de forma bem objetiva esse questionamento que a gente colocou. As escolas militares, elas têm a prerrogativa de não respeitar, por exemplo, alguns princípios contidos nas leis federais, como a LDB, que prevê um ambiente escolar plural, democrático, né, aberto, universal. Não, elas são as únicas escolas públicas que podem, por exemplo, selecionar o seu público. Elas fazem uma seleção de Eles entrada, fazem um vestibular para terem os melhores alunos da comunidade. E alunos que apresentam algum tipo de problema, que não conseguem se enquadrar naquela proposta, eles são convidados a se retirarem. Ou seja, sou obrigado a concluir de que, por exemplo, alunos que entrariam num programa de inclusão em outra escola, na Tiradentes não tem essa oportunidade. Não teria espaço. Fazendo analogia com o futebol, sei que tu gosta muito, né? Que nem o Flamengo. Por que o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, eliminou o Inter, né? Por quê? Foi lá e comprou os melhores jogadores de cada posição e formou uma seleção. Uma escola militar como a Tiradentes vai lá e contrata os melhores alunos, né, e enche uma sala com 20, 30 dos melhores cabeças, né, e estruturas. Eu acho que é importante pensar nessa perspectiva como que funcionaria na periferia, né, Eduardo? Que eu vejo assim, com todas as dificuldades que a gente tem de aprendizagem dos nossos alunos, que está ligado aos fatores socioeconômicos, né? É isso que interfere hoje diretamente na questão do desempenho das crianças. Uma criança com fome, automaticamente ela não vai se alfabetizar da mesma forma que uma criança que tem todos os recursos para aquele momento. Eu quero te perguntar uma coisa nesse sentido, nessa linha, Regina. O Thiago acabou de falar que a filosofia das escolas, tanto a Tiradentes, como possivelmente essas escolas militarizadas, é de que se ensinem valores éticos e morais. Inclusive eu ouvi isso de uma representante aqui de Passo Fundo da Escola Tiradentes, uma oficial numa determinada rádio. Eu ouvi uma entrevista e ela disse, com todas as letras, a gente ensina valores éticos e morais. Porém, existe um projeto no Brasil chamado Escola Sem Partido, que diz que a escola só ensina e quem ensina valores éticos e morais é a família. Como é que funciona isso? Não está havendo uma contradição? Então a escola militar pode ensinar valores éticos e morais e as outras escolas não podem? Como funciona isso na tua concepção? Eu, para mim, assim, Eduardo, tenho muito claro que, primeiro, assim, essa questão é totalmente contraditório, né? São duas coisas que destoa da proposta, né? Deveria ser na mesma linha. Eu acho que a partir do momento que não temos proposta para a educação do país, né? Ou temos uma proposta que vai totalmente contramão à qualidade da educação. Isso, países de primeiro mundo discutem isso há muito tempo, né? Que não é com autoritarismo que a gente vai resolver os nossos problemas da educação. A gente precisa de investimento, e aí eu faço o recorte. O governo federal lançou uma proposta para o Congresso que diminui significativamente o investimento em educação pública. Ao mesmo tempo que ele cria um projeto onde ele valoriza os militares. Então, por que ele não valoriza o professor da escola pública? Por que ele não, além dos 40% que já existe, né, de percentual para a educação, por que ele não aumenta se tem um interesse em investir em educação? Não, eu faço o seguinte, eu diminuo a verba da educação para 15%, que é esta a proposta do governo federal, e eu invisto nos militares para gerenciar as escolas. O nosso problema não é de gerenciamento na escola, o nosso problema é de gestão pública, que não existe. Entra governo, sai governo e as escolas não têm o suporte necessário para que as nossas gestoras possam estar, né, dando o básico do dia a dia. Se a gente for pegar uma diretora de uma das nossas escolas municipais, elas são verdadeiras heroínas, que fazem milagre com verbinhas de R$1.000, R$1.500 por ano, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que é muito bonito quando a gente ouve, né, os nossos governantes falando, e essa questão da militarização das escolas,
Para mim, assim, é uma proposta que eu pessoalmente sou totalmente contra. Eu acho que não é com autoritarismo e tirando a autonomia das escolas de gerenciar que a gente vai resolver. Volto a dizer, o nosso problema não é de gestão nas escolas, mas sim de gestão pública. O que os governadores querem fazer? Querem tirar a sua responsabilidade de investimento e de gestão pública, achando que com autoritarismo a gente vai resolver. Desafio quem apresentar um modelo de escola militar em uma periferia com inclusão, cerca de 4, 5 alunos incluídos por turma, que é mais ou menos a realidade que a gente vive. E todos os tipos de inclusão, né? Todos os tipos de inclusão, com crianças com N dificuldades. E achar que é com o autoritarismo, é falta de civilidade dessas crianças? Não, é a falta de coisas básicas, onde tu não tem roupa, onde tu não tem comida. Então, assim, acredito que tanto o governo federal quanto o governo estadual, que já lançou essa proposta, né, que para mim é um absurdo, é um desrespeito, né, principalmente com os profissionais da educação, onde a gente tem profissionais que foram se qualificando uma vida toda para estarem preparados a darem sua aula. Né? Eu pergunto para um militar que nos diga uma proposta metodológica para alfabetizar. É isso que eles vão nos ajudar? Porque se é isso, a gente pode começar a fazer a discussão de uma forma mais, né, mais simpática a ideia. Mas a gente quer propostas para resolver os problemas de aprendizagem. Educacionais e de investimento na educação. Essa Thiago, questão de investimento, só aproveitando o link, Eduardo, para não perder o fio, né? O que me assusta no momento atual que a gente vive no Brasil, em várias áreas da nossa nação, é a perda de tempo que nós temos discutindo coisas que não são tão importantes, que nem estava falando. A questão dessa proposta de militarização, se eu não me engano, são 28 escolas, alguma coisa assim. Isso é aqui em Passo Fundo nós temos 75 escolas. Então, isso não resolve nada. Porém, nós estamos, por exemplo, em vias de se encerrar, de se vencer um projeto que é crucial para a educação básica e pública, que é o Fundeb. Ele vence em 2020. Talvez os nossos telespectadores da TV Câmara, eles não tenham conhecimento, mas se seu filho está na rede pública, eu não tenho a menor dúvida que a nossa rede, que chega próxima a 20 mil alunos, entre fundamental e infantil, educação infantil, se o ano que vem não for prorrogado o Fundeb, ou enfim, se forem reajustados os valores, muito provavelmente se forem reajustados serão para baixo, porque nós estamos numa perspectiva neoliberal de corte, não é investimento, eles querem cortar despesas. Talvez metade, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo não tem condições de manter metade desses alunos sem esse fundo. É isso que eu quero te perguntar. Aqui em Passo Fundo há a possibilidade de, ainda esse ano ou ano que vem, a gente ter esse tipo de modelo aqui na rede municipal? Eu quero acreditar. Enfim, a gente não tem uma bola de cristal para ver o futuro, né, Eduardo? Mas eu quero acreditar que não, né? Alguns prefeitos aqui do Rio Grande do Sul adotaram, se não me engano, Bagé, Alegrete, não tenho certeza, alguma cidade no sul do estado, inclusive de Bagé, que adotou em nome da moral, ética, dos bons costumes, na sequência ele foi cassado, foi afastado por prefeito corrupto lá de improbidade administrativa. O que queria tratar os seus contrários a relho, não é mesmo? Exato, nós aqui tratamos, né, inclusive, aqui em Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo também, né? Nós usamos da mesma metodologia, né? A dificuldade que tu tem quando tu adota esses discursos totalitários, né? Daí tem uma dificuldade de convergir com o outro, quando tu trata o outro como inimigo, né? Daí a gente não consegue avançar enquanto sociedade. Eu quero ainda nesse assunto, porque a gente faz uma crítica contundente a um modelo proposto, que na verdade a gente concluiu, e todo mundo sabe que lida com a educação, que é mais uma perfumaria, ou seja, como eu não tenho projeto nenhum, eu vou lançar qualquer coisa ali, e que aparentemente atende a um determinado grupo de pessoas que não tem nada a ver com a educação. Tudo bem, mas, por outro lado, nós precisamos de projetos, nós precisamos de sair desse caos que é a educação nacional. Vocês dois, como educadores, se estivessem hoje na posição de um ministro da educação, como é que vocês pensariam o projeto de educação para os próximos 5, 10, 15 anos? Como é que seria essa proposta de vocês? Afinal de contas, nós como educadores também devemos ter algumas opções, né? Regina?
Eu acredito muito, assim, primeiro que eu não pensaria, eu iria construir, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que nenhuma proposta de educação que venha de cima para baixo, ela terá sucesso, né? Acho que a gente precisa construir com todos os envolvidos nesse processo, né? E principalmente, acredito que os professores têm muito a contribuir nesse processo. Acho que nós somos hoje os especialistas em educação e muitas vezes os governantes, eles não nos tratam como, né? Simplesmente alguém vai lá, pensa e joga para a escola pública. Penso que a gente precisa passar por um processo de ressignificação, tanto da educação quanto da profissão docente. A gente precisa dar significado à educação, a gente precisa repensar o que a gente quer para a educação do nosso país. A gente quer alguém que cante o hino, tão somente, sendo que na maioria das nossas escolas isso já acontece. Inclusive a gente tem lei municipal para isso, né? Onde as escolas fazem um momento cívico, né? Que é uma coisa que todo mundo diz que é fundamental para a educação. Isso já acontece, A gente quer de fato crianças que simplesmente saibam ler, ou a gente quer crianças que saibam competir de igual para igual com uma criança que tenha mais condições financeiras. Então, assim, eu acho que o processo quando eu falo assim, ressignificar tanto a educação, é ressignificar a vida das pessoas, né? É de fato que as pessoas tenham condições de enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar, né, a educação. Tá, mas eu estou falando com a ministra da Educação, Sim. Regina. Na teoria está bem bonito o teu discurso. Quero saber na prática, como é que tu faz essa ressignificação? Com investimento financeiro. Mas o Brasil, ele já abriu mão de um grande aporte financeiro que era o pré-sal, que viria para a educação. Nós entregamos, todo mundo sabe que entregamos para empresas estrangeiras. Como é que vocês dois, a ministra ou o ministro, resolveriam esse imbróglio na prática? Eu penso assim, só para mim... É uma escola integral? É uma escola de tempo integral? Ou só às 3, 4 horas funciona? Como é que seria isso? Eu penso assim, que perpassa pela questão do investimento de fato significativo na educação, a valorização da carreira do professor, aumentar o tempo de permanência dos alunos na escola, acho que é algo que contribui. Quanto mais as nossas crianças ficarem na rua, mais expostos eles estão à criminalidade, né? E aí tudo que se apresenta fora da escola. Então acho que são questões que perpassam, e a questão da formação do corpo docente, dos professores, dos profissionais da educação, para mim são os eixos para a gente começar a repensar numa nova perspectiva de educação. Enquanto ministra, é por aí que tu investiria. E tu, Thiago? Bom, o que eu observo, né, nesse grupo que está no poder é que basicamente eles têm uma proposta que é antagônica à minha, né? Eles acreditam que o Estado ele é malvado, eles querem retirar o Estado de vários setores da sociedade e da economia. Com a educação não é diferente. Na verdade, o que nós temos agora é uma tentativa de acabar com o modelo de Estado varguista, né, que o Brasil idealizou com Getúlio Vargas a partir da década de 30, consolidou nos anos 50, né, que criou um estado de bem-estar social para o Brasil, um modelo de desenvolvimento não só pautado na agricultura, mas na industrialização. Quando a gente fala também na questão da educação, ao longo do século passado, dos anos de 1900, o Brasil ele teve uma série de avanços e retrocessos nesse processo, né? Nós viemos no início do século XX de uma escola extremamente excludente, que era só elitista, só os filhos dos ricos poderiam estudar. Ali pela década de 30, os pioneiros da educação, tu tem uma perspectiva de uma educação mais social, mais humanitária, da universalização da educação, mas é óbvio que nesse processo de avanços e retrocessos, com a ditadura militar, por exemplo, nós tivemos aquele ensino tecnicista, que foi um retrocesso gigantesco, né, para a sociedade brasileira como um todo, sobretudo para as camadas mais populares. Com a redemocratização, nós começamos a discutir isso. Nos anos 90, os governos do Fernando Henrique Cardoso foram um avanço muito grande, LDB, uma série de leis e normativas que começaram a regulamentar a Constituição de 88, né, que garante alguns direitos básicos aos brasileiros. Nos anos 2000, né, com os governos do PT, a gente também teve alguns avanços, que eu falei, né, a ideia de alguns avanços e alguns retrocessos. O que eu observo que agora nós estamos adotando é um retrocesso gigantesco, que vai, inclusive, nos custar algumas gerações ali na frente. Eu, né, se tivesse o poder da caneta ou a capacidade de influenciar tomadas de decisões, né, eu iria mais ou menos na linha do que a Regina trabalha, né? E quando a gente pega os países que têm os melhores índices educacionais, qual que é?
É os Estados Unidos? Não, não é. Não é. Ele é o país mais rico, mais desenvolvido do mundo, é o modelo do que eles querem 30º implementar e lugar. ele não consegue ser um dos melhores do mundo. Qual que é o melhor do mundo? Dinamarca, Suécia, Noruega, os países escandinavos. E o que tem em comum todos eles? Monopólio estatal da educação. Desde a educação infantil até a pós-graduação, até o pós-doutorado. Tu entra em escolas públicas. O que a gente está tentando fazer é justamente o contrário, né? Então, eu acho que passa assim, a gente sonhou, né, quando do último Plano Nacional de Educação, dos 10% do PIB para a educação, mas a gente patinou nos 7%, agora estamos querendo puxar para baixo. Infelizmente, aos nossos olhos, a gente consegue ter essa visão um pouquinho mais macro, a gente percebe que a gente está se afastando. A linha de chegada, ela tá. A gente tinha caminhado mais metade da maratona, só que agora eles nos deram uma tranquinha ali. Deu uma cãibra, a gente está afastado, está no departamento médico, mas eu acredito que a gente não pode perder o norte é esse. É uma educação pública, de qualidade, que valorize os profissionais, que permita que os alunos estejam, sobretudo aqueles alunos de periferia, mais tempo no espaço escolar, que eles possam ter o atendimento, inclusive eu vim de escola integral aqui no nosso município, que tu tem atendimento odontológico. Os nossos alunos das periferias, eles não têm isso, atendimento médico, ou pelo menos esse primeiro contato, né, que consigam ter 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Eu tenho certeza que com isso, e não com uma escola militar, por exemplo, lá no Záquia, ou lá na Ípica, né, Regina, nós vamos conseguir melhores índices. Nós vamos conseguir com mais tempo as crianças nas escolas. Olha só, nosso assunto é bom e daí o tempo passa rápido. Então nós vamos ter que encerrar o nosso programa, mas como é um dia especial, eu vou te dar 15 segundos para ti e para o Thiago para deixar uma mensagem para o professor, já que é o dia dele. Então vamos lá, Regina. Então, colegas, que a gente possa aí aproveitar essa data, né, do 15 de outubro, para a gente estar renovando as nossas energias para continuar aí a nossa luta em defesa da educação de qualidade, democrática, laica e principalmente aí defendendo a nossa profissão docente e lutando aí pela qualidade, né, da educação, mas também pela nossa valorização enquanto profissionais. Segue o desafio. Thiago. Bom, nós 3 somos, vamos dizer assim, a ponta de lança dos professores municipais na defesa dos nossos direitos, mas somos professores de sala de aula, né? Então, nós sabemos o quão é complicado, o quão é difícil essa tarefa, né? Mas também o quão, ao mesmo tempo, é gratificante quando a gente vê os nossos alunos conquistando seus objetivos, né? Eu tenho certeza que nem tudo... em vários momentos do nosso país a gente teve em momentos obscuros, mas a gente sempre se levantou. Eu tenho certeza que esse vai passar. Se vai passar de forma mais rápida ou mais demorada, diz respeito da nossa capacidade de fazer frente e apresentar alternativas ao que está posto. Então talvez seja esse o desafio futuro nosso, né? E eu, como também professor, gostaria de desejar a todos os meus colegas, tanto da rede municipal, estadual e privada, um ótimo dia do professor e me junto ao Thiago, eu acho que nas palavras de Chico Buarque, né? Isso tudo vai passar e esses tempos de obscurantismo nós vamos superar e temos sim que investir na nossa carreira, continuar investindo na nossa carreira. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana a todos os telespectadores.